Vamos ler a palavra de Deus, o texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 51 até o 60. Atos, capítulo 7, versículo 51 até o versículo 60. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardaste. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, vamos fazer uma oração para iniciar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja essa noite. Sabemos o privilégio que é podermos estar aqui sem nenhum tipo de ataque à nossa presença neste lugar, sem nenhum tipo de perseguição, que a gente pode se reunir, Pai, sair das nossas casas tranquilos, com as nossas Bíblias em mãos, chegar até esse lugar, cultuar o Senhor em bom e alto som e ouvir a Tua palavra, Pai. A Tua palavra lida, a Tua palavra cantada e que neste momento será pregada, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco e que através do Santo Espírito, Pai, a gente possa receber a Tua palavra e que Ele nos guie ao entendimento dela, Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, esse ano, ele é um ano um pouco diferente, né? Não por nenhum conceito nem nada, mas porque a gente tem dois eventos bem separados por 4 anos, que são as Copas do Mundo e as eleições. Então, um evento de futebol e um evento de política, que aparentemente não tem nada a ver com um com o outro, né? Mas se a gente perceber, a gente nota que tanto as competições políticas quanto as competições futebolísticas, elas geram nas pessoas um certo tipo de rincha, então de enfrentamento, né? As pessoas muitas vezes elas vestem a camiseta de um lado ou a camiseta de outro e elas se denominam de lado A ou lado B. Então, alguém coloca uma camiseta verde e amarela e ela torce para o Brasil, e alguém coloca outra camiseta e torce para outra seleção, ou de algum time, ou até mesmo de partidos políticos, alguém se diz de determinado partido ou do outro partido, e isso gera uma certa batalha entre as pessoas, onde nós que somos do lado A não gostamos das pessoas do lado B, e as pessoas do lado B não gostam das pessoas do lado A. Então fica quase que tudo que um lado ou outro faz está errado, não é bom, é mal, e muitas vezes isso vai até a agressões e, enfim, retaliações de todos os tipos. Mas por que a gente consegue perceber isso? Duas coisas que são tão diferentes, tão opostas, mas trazem um certo tipo de partidarismo do nosso lado, de que não somos pessoas neutras. Nós tomamos lados nas ocasiões.
seja em um time de futebol, em que nós escolhemos um time, ou um partido político, por muitas vezes por concepções morais que nós temos, e não somos neutros. Não somos pessoas que deixamos de escolher as coisas ou deixamos de tomar partido. Mas essa não neutralidade da raça humana, ela não nasce com o futebol ou com a política, ela nasce muito antes, ela nasce quase junto com a humanidade, na queda. Então, a partir do momento que a gente cai, que o homem peca, nós se tornamos vítimas do pecado e da promessa que Deus dá ao homem de descendente de Adão e o descendente de Eva e o descendente da serpente, onde sempre vai haver uma divisão entre os homens, sejam elas por coisas bobas como o futebol, sejam elas por coisas um pouco menos bobas como a política, ou seja ela por coisas que são sobrenaturais como a vida eterna. E existe até uma ilustração, uma charge, em que ela representa dois lados, dois de um muro, onde tem uma pessoa em cima do muro e tem um anjo de um lado e um diabinho de outro lado e uma pessoa em cima do muro. E o anjo ele fica perguntando para aquela pessoa e dizendo: desce do muro, vem pro meu lado, vem para cá. E o diabinho do outro lado, quieto, em silêncio, em paz, tranquilo. E essa pessoa, em certo momento, ela se incomoda com aquela situação e vira pro anjo e diz assim: mas por que você está tão aflito e quer que eu vou pro seu lado? E o anjo diz: você precisa vir pro meu lado. Você não pode ficar ao lado do diabo, do mal. E, e ele vira pro diabo e pergunta: e você, por que está tão tranquilo? E o diabo, de forma engraçada, porque é uma charge, ele vai dizer que o muro é meu. O muro que você está sentado, ele é meu. Então, a gente, mesmo que ache que esteja neutro em alguma situação, a gente está tomando algum lado, algum partido nela. E voltando ao texto que nós lemos e ao fato de que não existem pessoas que não podem ser não ímpios ou não cristãos, ou somos filhos de Deus, ou somos filhos dos homens, a gente percebe Estevão terminando o discurso com algumas características das pessoas a quais ele está se dirigindo. E ele vai falar no versículo 51 as seguintes características dessas pessoas. Ele vai dizer que eles são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas que Estevão está falando são pessoas que vão dizer que dura cerviz, o que significa essa dura cerviz? É uma pessoa teimosa, uma pessoa que ela não muda de caminho com facilidade, ela segue naquilo que ela acredita de certa forma ou nas suas práticas sem mudança. Então é alguém que muitas vezes confrontado contra o seu pecado, confrontado com sua inadequação a alguma doutrina bíblica, ela continua no seu erro, ela não muda o seu erro. Ela segue firme no erro. É uma pessoa de dura cerviz. Até esse termo, dura cerviz, ele tem uma representação de fazendas e do fazendeiro. Ele vem muito desse termo, onde o fazendeiro colocava os bois em uma parelha de um arado e ele conduzia os bois cutucando eles com uma agulha no pescoço ou nos calcanhares, fazendo ele ganhar velocidade ou arrumar o caminho. E o boi que não resistia a essa agulha, o boi que muitas vezes continuava parado ou continuava tentando ir no caminho errado, ele era chamado de um boi de dura cerviz. Era alguém que não era facilmente domado ou mudado de direção. Mas Estevão denomina essas pessoas que o estão acusando de homens de dura serviço, homens teimosos nos seus erros. E ele segue dizendo que essas pessoas são incircuncisos de coração e de ouvidos. Pode soar um pouco estranho, porque a circuncisão ela é na carne. A circuncisão ela não acontece no coração, fisicamente falando. Mas Estevão aqui está se referindo à verdadeira circuncisão. Não é aquela que acontece na carne, porque
Na carne, fisicamente, a gente pode ter aparências que enganam. Então, a gente pode colocar uma roupa de crente, a gente pode falar como crente, a gente pode vir num lugar de crente, como a igreja, a gente pode se reunir com crentes, mas a gente não é um verdadeiro cristão. Não somos crentes. Mesmo que temos essa circuncisão externa, muitas vezes somos batizados e participamos, mas não somos verdadeiros cristãos. Não temos a circuncisão do coração e do ouvido, que é essa que o Estevão está falando e que Moisés já falou quando ele falava sobre circuncisão. E Estevão continua a sua fala. Ele vai dizer que essas pessoas que são de dura cerviz, que são incircuncisos de coração e ouvidos, elas resistem ao Espírito Santo. Mas espera aí, a gente tem um problema aqui, porque nós acreditamos numa doutrina chamada graça irresistível. Como que nós lidamos com isso? Como que nós lidamos com o fato de pessoas resistirem ao Espírito Santo? Quando falamos da graça irresistível, nós falamos que o Espírito Santo, quando enviado de fato a alguém, quando a graça de Deus de fato atinge alguém, essa pessoa não pode resistir. A gente leu no final desse capítulo que as vestes de Estevão, elas foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que se a gente se atentar ao restante do livro de Atos, né, e os irmãos que já conhecem a história, vocês sabem que Saulo, Paulo, ele não teve muitas escolhas para chegar ao Evangelho. Deus tomou ele e o levou de uma forma que não foi à força como contra a sua vontade, mas ele levou Saulo de forma irresistível, que Saulo não conseguiu resistir, como um aroma tão doce que a gente não consegue resistir, ou como um vento tão forte que a gente não consegue resistir. E se a gente olhar para trás, a gente pode se lembrar de Jonas, que ele também tentou fugir da voz de Deus, mas ele não conseguiu não ir a Nínive. Ele não conseguiu não ser chamado. Mas então o texto está se contradizendo, porque como é que a gente pode falar de uma resistência ao Espírito Santo se essas pessoas não puderam resistir? E basicamente a quem Estevão está se referindo aqui não são homens que tiveram realmente a graça de Deus nas suas vidas. Eles ouviram, mas Deus nunca verdadeiramente tocou eles até aquele momento. Eles nunca foram de fato chamados até Deus naquele momento, porque a gente pode dizer que alguém é salvo ou não é salvo baseado no momento da vida que a gente conhece daquela pessoa. Então, se a gente olha para alguém nesse momento, a gente pode dizer que ele não é um eleito. Mas a gente não sabe os dias de amanhã e como Deus pode mudar a vida dessa pessoa, ou como ele pode chamar essa pessoa ao arrependimento verdadeiro. A gente se lembra do caso do ladrão da cruz, em que com certeza ele teve uma vida completamente pecaminosa, mas no último momento ele foi salvo. No último momento ele se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e foi salvo por Cristo. Seguindo no texto, ainda no versículo 51, ao final do versículo 51, vai ser dito que esses homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, que resistiram ao Espírito Santo, eles fazem isso assim como fizeram vossos pais. Eles também fazem. Eles seguem o que os pais deles faziam. Muitas vezes os pais deles tinham as atitudes que eles replicam e pensam que era a atitude correta e seguiram aquilo, mesmo sendo confrontados todos os dias com a verdade. Muitas vezes eles iriam todos os domingos à igreja, eles poderiam estar participando de uma igreja, mas eles continuavam com as práticas erradas. Eles não mudaram perante a correção da verdade. E seguindo adiante no texto, no versículo 52, Estevão continua falando a esses homens, perguntando: qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora, que vos tornaste traidores e assassinos. Ele basicamente está dizendo de alguns profetas que os judeus já haviam matado e aqueles que anteriormente a gente também pode lembrar de João Batista, que era o mais próximo e que anunciou mais breve a vinda de Cristo, que foi morto também, perseguido e morto. E ele continua dizendo que estes homens que vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardaste. Essa parte é uma parte que ela pode soar um pouco mais nebulosa no texto, porque ela se refere a uma doutrina judaica em que era crido que Deus não tinha passado a lei diretamente a Moisés, mas que ele tinha dado a lei por intermédio de anjos a Moisés. Não é uma passagem exatamente com muitos textos bíblicos falando a respeito disso, mas era uma crença comum entre os judeus do Segundo Templo. E a partir do versículo 54, a gente consegue ver as reações daqueles homens perante o discurso de Estevão. Se a gente virar a página ou voltar algumas páginas, a gente vai perceber que o texto que a gente está terminando de ler ele é bem grande. E ele basicamente é um discurso de defesa do Estevão perante o Sinédrio. Está se defendendo das acusações que faziam a ele. E no final desse discurso vem a reação daqueles que ouviram Estevão pregar e defender o evangelho a eles durante, imagino eu, um longo tempo. E ouvindo o versículo 54, ele vai dizer que aqueles homens, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam-se os dentes contra ele. Ou seja, aqueles homens que já mostravam ter um coração de pedra, um coração duro, que não se rendia facilmente ao evangelho que eles acabaram de ouvir, eles estavam tão bravos, mas tão bravos com a palavra que eles ouviram, que os dentes deles, eles rilhavam. Imagine, meus irmãos, uma raiva tão grande a ponto de rilhar os dentes, com certeza, eles fechavam os seus punhos, porque eles estavam prestes a atacar Estevão. Eles estavam extremamente horrorizados com aquilo que ouviram e irritadíssimos. E o texto no versículo 55, ele traz o contraponto de tudo isso, que até agora a gente entendeu quais são as características, o que faz um ímpio, que não necessariamente está lá no mundo, mas muitas vezes, como o Rafael Zaneripe ele leu aqui, ele pode estar no meio da igreja, em que ele não se arrepende, ele resiste ao Espírito. Muitas vezes a gente pode ouvir as pregações todo domingo, participar dos estudos bíblicos, estar no culto, mas não necessariamente ter o nosso coração contrito e quebrantado ao Evangelho, ser verdadeiramente eleito e salvo. E essas são as características dos ímpios, daqueles que não necessariamente são cristãos, que não são cristãos, na verdade. E essas pessoas que estavam irritadas com Estevão, elas demonstravam todas essas características. Só que no versículo 55, o texto ele mostra uma diferença. E a diferença começa com mais Estevão. Depois de o texto se referir claramente aos fariseus, aos judeus ali da época que ouviram o discurso, ele vai começar a caracterizar Estevão. Como Estevão estava diante daquela situação? Olhando homens que ele acabou de discursar e pregar o evangelho de uma forma tão bela, talvez com caras fechadas, bravos, rilhando os dentes, com os punhos fechados, querendo agredir ele. E qual que é a reação de Estevão? Como é que Estevão se comporta naquela situação? Será que ele põe a mesma rigidez na cara? Será que ele olha para aquelas pessoas com vontade de agredir eles novamente, de se defender daquela forma? Só que não, a defesa de Estevão ela já veio. Estevão ele já fez a defesa do evangelho e a defesa dele, ele já se defendeu. Ele não foi compactuante com aquilo que eles faziam.
Ele permaneceu firme e demonstrou, e mostrou, e pregou o verdadeiro evangelho. Ele não foi uma pessoa que abraçou os erros, mas a defesa de Estevão naquele momento ela não seria uma defesa física. E no versículo 55 dirá que Estevão, mais Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Perceba, meu irmão, enquanto do versículo 51 ao 53, a gente está vendo homens que não têm o Espírito Santo. A gente está vendo como homens que não têm o Espírito Santo se comportam, como homens e mulheres que não têm o Espírito Santo agem. No versículo 55, o versículo ele começa com a palavra mas, que significa que vem um contraponto daquilo que aconteceu antes. Então, toda vez que a gente vê um mas, é como se alguém dissesse que eu consigo fazer tal coisa para você, mas tem um porém. Sempre tem algo além daquilo ali. Não é simplesmente que aquela situação está toda de conforme. Então, mas Estevão, que era uma diferença, era um contraponto do que a gente estava vendo, ele era cheio do Espírito Santo. Estevão, ele não permanecia com a sua dura cerviz. Estevão não era circuncidado apenas no coração e nos ouvidos. E Estevão não resistia ao Espírito Santo. Tanto que a gente vê a defesa que Estevão faz, desde Abraão até Cristo, defendendo que Cristo era o Messias que aqueles judeus estavam esperando. E com esse espírito em Estevão, ele fita os olhos no céu e vê a glória de Deus, e Jesus à sua direita. Muitas vezes aqui, meus irmãos, a gente pode cometer um erro também, que muitas pessoas se denominam portadoras do Espírito Santo, ou cheias do Espírito Santo, e elas acham que o agir do Espírito Santo, ele ocorre muitas vezes como um abrir da nossa cabeça e o Espírito Santo derrama conhecimento e tudo aquilo que a gente precisa e é de uma forma espontânea ou todas as coisas têm que acontecer de uma forma espontânea, sem nenhum tipo de organização, porque o Espírito Santo vai agir e nós devemos dar um espaço para o Espírito Santo agir. Só que a gente percebe pelo discurso do Estevão que ele, o Estevão, sendo cheio do Espírito Santo, com certeza ele tinha um conhecimento, com certeza ele se colocava aos pés dos apóstolos e tinha um momento de aprendizado, um momento de entendimento da palavra. Não era simplesmente deixar o Espírito Santo usá-lo, mas Estevão, fazendo um paralelo com os dias de hoje, obviamente, Estevão não leria a sua Bíblia, Estevão não teria o seu momento de oração. Muito pelo contrário. Ele, muito provavelmente, tinha esse momento de dedicação à palavra e entendimento. Porque a gente entende que o Espírito Santo ele pode agir de uma maneira sobrenatural, mas ele também pode agir de uma maneira ordinária. Então, ele pode dar os conhecimentos que a gente precisa em determinado momento, mas ele pode nos auxiliar no estudo do que a gente precisa, no trabalho diário, em todas as tarefas ordinárias que a gente tem. Não apenas de uma forma sobrenatural, mas ordinária, como muitas pessoas que se denominam cheias do Espírito Santo são contra uma ordem, um ordinário, as coisas comuns. E outro ponto para a gente prestar atenção é de quem era Estevão, que o texto aqui fala. Se a gente perceber, Estevão ele não era um presbítero ou pastor da igreja, ou um apóstolo. Estevão era um diácono. O diácono ele foi separado para fazer, entre aspas, o serviço braçal da igreja. Ele ajudava as viúvas, os órfãos, era quem estava com a mão na massa ali, fazendo as coisas. E muitas vezes a gente acha que nós que somos membros ou que não somos presbíteros, pastores, temos o luxo de não conhecermos a palavra ou não nos aprofundarmos tanto na palavra, porque isso é o papel do pastor ou do presbítero ou de alguém que vai defender a igreja. Só que Estevão aqui, ele era alguém que servia, não era necessariamente alguém que ensinava. Esse ofício era dos apóstolos. Mas nós não lemos o
os textos anteriores, mas os irmãos em casa, se puderem, leiam os textos que vêm antes. Leiam como Estevão estrutura a fala dele, da onde ele parte até onde ele vai, a forma como ele organiza o pensamento dele. Percebam, é, com certeza é melhor que a pregação que vocês estão ouvindo agora. E, e ele faz isso de uma forma tão incrível, sendo apóstolo. E o que eu tenho para dizer para os irmãos é que o Espírito Santo, ele ajuda a gente tanto na preparação quanto na exposição. Então, que a gente não deixe de se preparar para as nossas tarefas diárias e ordinárias, quanto para momentos específicos, mas que a gente tenha confiança que o Espírito Santo ele está presente nos dois momentos, nos capacitando tanto enquanto nós nos preparamos para seja lá o que for, quanto para o momento que a gente vai expor e tratar daquilo. E continuando no texto, irmãos, no versículo 56, Estevão ele vai dizer que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu não lembro bem se foi o pastor que já trouxe essa palavra aqui em algum momento, mas esse texto do versículo 56, onde Estevão fala que vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, ele é algo muito incomum com o restante da Bíblia, se a gente lembrar. Normalmente a gente tem a imagem de Cristo assentado à direita de Deus. Então, esse texto é como se Cristo estivesse se pondo de pé para ver Estevão. É como se aquele Cristo que muitas vezes representa um Cristo que já venceu e está sentado como um rei vitorioso sobre os inimigos, está se colocando de pé como um sinal de honra a Estevão, demonstrando aquele momento de tristeza que Estevão passando, mas de certa alegria e glória para ele, mostrando que o mestre dele está de pé olhando para ele. E os versículos posteriores, eles vão terminar da seguinte forma. Eu vou ler do 57 ao 60, para a gente já agrupar todos eles. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. O final de Estevão, meus irmãos, ele não é bonito. A gente falou aqui de características de ímpios, descrentes e crentes. A gente falou aqui dos descendentes de Eva e os descendentes da serpente. Mas Estevão, ele está do lado certo. Na não neutralidade da vida, ele escolheu o lado certo. Ele foi escolhido pelo lado certo, melhor falando. E isso aparentemente não foi tão bonito para ele no final, tão agradável se a gente olhar com os olhos humanos, né? Porque este homem que estava do lado certo foi provavelmente espancado, apedrejado, e eu não sei se vocês, mas eu particularmente não gosto muito desse final. Eu não acho esse final interessante porque ninguém gosta de apanhar. Se alguém gosta de apanhar e ser apedrejado, é bem diferente. É uma situação bem diferente, mas ele não é legal. Só que a gente percebe que o nosso mestre e a nossa história, meus irmãos, ela não acaba quando a gente acaba. A história do Evangelho, o drama do Evangelho, ele não termina conosco. Ele não começou conosco, ele não termina conosco. Nós somos apenas um ato. Estevão, essa bela passagem de Estevão, ela não diz respeito à completude do Evangelho, ou diz respeito à totalidade dele, ou ao final dele. Ela diz respeito a apenas uma cena,
um teatro, de um drama que há muito tempo já vem acontecendo e durante muito tempo talvez ainda irá ocorrer. E esse teatro, ele tem o seu clímax em Cristo. E por mais que Estevão, ele tenha sido o primeiro mártir, ele não será o último. E vieram muitos depois dele. E talvez, depois desses muitos que vieram e que ainda temos, podemos vir a nós. A gente não sabe do futuro, a gente não sabe o que nos aguarda e o que nos espera. A gente sabe que não seremos neutros nas situações, que não ficaremos em cima do muro, porque a depender da situação, o muro pode não ser de Cristo. E sabemos que muitas vezes sair de cima do muro pode nos custar a vida, pode nos custar tudo que a gente tem, a nossa casa, nossa reputação, nossa família. E será que a gente está tão disposto quanto Estevão a ser alguém que estava, talvez, todos os dias ajudando os órfãos, as viúvas, e mesmo assim, talvez se dedicava ao estudo, ao ensino da palavra, ser apedrejado depois de fazer uma defesa tão bela do Evangelho, porque as palavras de Estevão, elas são incríveis, só que elas não convenceram quem o ouvia, porque o convencimento vem pelo Espírito Santo. E Estevão não acaba bem. Mas uma situação que a gente pode olhar para Estevão e ter muita fé e esperança é que o Filho do Homem, ele está à destra do Deus Pai. Ele já venceu os inimigos que se passaram do Evangelho e os inimigos que ainda virão. Como o Rafael Camelo trouxe aqui, ele é soberano sobre todos. Ele é um Deus que reina sobre todos, sobre aqueles que se prostram em graça e sobre aqueles que não se prostram em graça, mas irão se prostrar em juízo, como o Rafael trouxe. E, bom, meus irmãos, que a gente tenha a nossa esperança e a nossa confiança, assim como teve Estevão, que o Filho do Homem está em pé à destra de Deus e que o Filho do Homem muitas vezes está sentado como um rei vitorioso, em que a gente pode confiar, que já venceu os inimigos, que já ganhou as nossas batalhas e que não importa o que aconteça conosco, esse rei ele será vitorioso. Ele já é vitorioso. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para agradecer a vida de Cristo que nasceu, viveu em nosso meio, morreu e ressurreto está à destra de Deus Pai. E um dia voltará para terminar o reinado que já iniciou e que nós vivemos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, gratos somos, Pai. Gratos somos pela vida do Teu Filho, que veio a nós, que compartilhou a vida com nós, se fez um de nós, morreu pelos nossos pecados, subiu aos céus, Pai, e ressuscitou, está aos céus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, pedimos que as Tuas palavras, Pai, elas sirvam de advertência a nós, para que todas as vezes que pensarmos sermos santos demais ou corretos demais, se não pecamos como homens de dura cerviz e incircuncisos, Pai, de coração e de ouvidos. Se muitas vezes não tentamos resistir ao Espírito e não mudar as nossas atitudes, Pai. Que a gente, como cristão cheio do Espírito Santo, Pai, a gente possa defender o Teu Evangelho. Que a gente anuncie o Teu Evangelho com ousadia, Pai. Que a gente possa todos os dias estudar a Tua Palavra, que a gente possa todos os dias ler a Tua Palavra, Senhor, em forma de devoção e que a gente ore a Ti em forma de agradecimento e competições. Que o Senhor nos abençoe e que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos auxiliando nas nossas tarefas mais comuns, até situações que não temos controle, Pai. Sabemos que é por meio do Teu Santo Espírito que somos capacitados. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida, cantada e pregada. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está aqui conosco essa noite
e que leve cada um em paz e em segurança para sua casa, Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém.